Iniciar assim mesmo. Qualquer coisa, eu volto. Pronto. Então, dando continuidade, na aula passada a gente parou aqui, em intensidade sonora. Lembre que intensidade sonora está ligada à amplitude. Como é que eu vou conceber isso, professor? Como é que eu vou entender isso? Lembre, quando você coloca uma música para tocar no equipamento, a música não vai mudar se você alterar a intensidade do som, aumentando ou diminuindo o volume. A música não aumenta. Então, se a música não aumenta, significa dizer que ela tem a mesma frequência, a mesma amplitude, o mesmo período, tá? Mas a amplitude muda. Oh, desculpa. Apenas a amplitude que muda. Mas frequência, período, comprimento de onda é o mesmo. É a mesma música. Como No é que eu caso, sei disso? professor, Ah, no caso, quando eu aumento e diminuo o som, eu estou não. diminuindo e aumentando a frequência, essas outras coisas, né? Não, não, Ou é ao não. contrário? Não, nenhum. Quando você, vamos dizer, chega no aparelho de som, colocou lá uma música para tocar, Ah, e você mexe no volume, você está alterando apenas a amplitude, a intensidade entendi, sonora. entendi. Porque se você mudar a frequência, a música muda o tom. Se você mudar o comprimento de onda, vai mudar a música, o tom vai mudar. Então, se você mudar qualquer uma dessas características, ou seja, frequência, período e comprimento de onda, você vai mudar o tom da música, você vai mudar a forma da onda se propagar. Mas se você aumentar apenas a intensidade sonora, você só vai mudar a amplitude. A música só vai diminuir ou aumentar a intensidade sonora. Tá aqui, ó. 3 ondas, uma vermelha, uma azul e uma verde. A onda é a mesma, a frequência é a mesma, o período é o mesmo, o comprimento de onda é o mesmo. Só que quem está mudando é a amplitude da onda. Então, a onda vermelha tem um som mais forte que a onda azul. Por quê? Porque a amplitude é maior. E a onda azul tem uma onda, ou tem um som mais forte do que o verde. Por quê? Porque a amplitude é maior. Então, a intensidade sonora está ligado à amplitude da onda, certo? E aí a gente viu que para determinar essa intensidade sonora, eu tenho uma relação com a energia transportada pela onda, dividido pela área de alcance dessa onda, vezes o tempo que essa onda levou para transportar essa energia. Posso usar essa expressão ou essa. Qual é a diferença? É que nessa expressão aqui, eu tenho a energia e o tempo explícito. Nessa daqui eu não tenho. Por quê? Porque pressão é a energia dividido pelo tempo. Pelo tempo. Ou seja, ele pegou essa parte aqui, deixa eu pegar aqui para você ver direitinho. Ele pegou essa parte aqui, ó, e substituiu pelo P, que é a potência, desculpa. A potência, tá? Que é a energia dividido pelo tempo, tá? Ele fez isso. Então, essa equação e essa são semelhantes. De novo, a intensidade sonora está ligado à amplitude da onda. Está aqui em vermelho, a amplitude da onda. A amplitude da onda vermelha é maior do que da onda azul, maior do que a onda verde. Por isso, o som da onda vermelha é forte. O som da onda azul, ele classificou como média, e o som da onda verde é fraco. A gente viu isso lá na primeira aula, no vídeo que eu coloquei lá, do camarada lá dedilhando a mesma nota no violão. Ele dedilhou três notas Mi. Uma com a frequência alta, uma com a frequência mais baixa e uma com a frequência média. Mas é o mesmo Mi. Mas o que foi que mudou? A frequência. Lá naquele momento, tá? Aqui muda a amplitude. A frequência é a mesma, o comprimento de onda é a mesma, tá? E o período também, nesse exemplo.
No caso, só vai Então, sair o som mais alto, mas vai sair o mesmo som, né? sim, Vamos dizer sim, assim, o cara faz um lá baixinho, acústico. Aí coloca lá no, sim, no, no som lá, naquela caixa de certo, som. Faz o mesmo lá. certo. Aquilo ali só mudou a amplitude, né? Só aumentou o som. Aí eu vou perguntar para você, é o mesmo lá? É, o mesmo lá. Então, é o mesmo lá. Se o cara gravou, anota lá, gravei, tá, agora eu quero escutar o lá. O lá, se eu escutar ele com volume 10 ou volume 1, é o mesmo lá, né não? Sim, Só sim. mudou a intensidade sonora. É a mesma nota. A nota não vai Entendi. mudar. É a mesma coisa. Só que é menos intenso. No volume máximo é mais intenso. No volume mínimo é menos intenso. E no volume do meio é mediano o volume. Então, mas é o lá, é o mesmo lá. Não muda lá. Não muda, não. Tá? Então, intensidade sonora foi a que a gente terminou. E aí a gente definiu também que essa área relacionada à intensidade sonora em para-ondas em ondas esféricas é a área de uma esfera. A área dessa esfera é definida por 4π, que nós vamos usar como 3,14, vezes o raio de alcance da onda elevado ao quadrado. Tá? E foi aí que a gente terminou. Aí tem uma observaçãozinha aqui, que a intensidade audível, ou seja, até a intensidade que nós podemos escutar, é 10 a menos 12 watt metro por segundo. A intensidade sonora que dói no nosso ouvido já é em torno de 1 watt metro por segundo ao quadrado. Então, se eu tiver um som até 10 a menos 12 watts metros ao quadrado, é um som que eu vou conseguir escutar. Se ele diminuir, eu não consigo escutar mais. Se essa intensidade sonora, ó, a intensidade é audível, ou seja, é aquela intensidade que eu consigo escutar. Ele classificou de I0, certo? Então, a intensidade dolorosa para mim, para nós seres humanos, começa a partir de 1 watt metro por segundo ao quadrado. Note que a diferença é grande, ó, que é 1. Aqui é 10 a menos 12. É muito menor do que 1. Tá? Então, 1 watt metro por segundo ao quadrado é a intensidade sonora que eu começo a sentir dor, a me perturbar, no caso. Né? O paredão, que o cara bota lá e bota nas alturas. Pronto. Então, a partir disso, criou uma informação chamada decibel. Decibel. Um decibel, como é que eu calculo o decibel? Eu vou precisar do logaritmo, da operação com logaritmo. Por quê? O decibel, ele é determinado, aqui está esse símbolo beta, é uma letra grega. O decibel é proporcional a 10 vezes o logaritmo da intensidade sonora audível, 10 a menos 12, dividido pela intensidade medida da onda. E aí, quem sabe, logaritmo, né? Como vocês disseram que estão perguntando, logaritmo eu vou deixar, não vou fazer esses cálculos aí, tá? Mas a divisão de logaritmos é a subtração deles, tá? Então, vamos entrar em detalhe não. Mas o decibel é determinado com essa expressão matemática aqui, onde I0 é a intensidade audível que conseguimos escutar. E I é a intensidade produzida pela onda que você quer calcular o decibel. Tá? Então, vem aí aquela coisa. Timbre, caracterizado por identificar sons da mesma altura, mesma intensidade, emitidos por fontes diferentes. Exemplo, nota musical Dó emitida por um violão tem um timbre diferente da mesma nota musical emitida por uma guitarra. É aquela coisa que eu estava dizendo. Qual é a diferença de um Dó de um violão e um Dó de uma guitarra? É o timbre, mas é o mesmo Dó. Mas o instrumento musical, ele tem um formato
característico e que que emite sua onda sonora característica. É como se fosse, podemos dizer, é como se fosse a impressão digital do instrumento. Mas é a mesma nota. A mesma nota é emitida do mesmo jeito, da mesma altura, na mesma intensidade. Em dois instrumentos diferentes, vão ter sons diferentes. Por causa de quê? Do timbre. O timbre. O meu timbre, da minha voz, é um. O de Luiz é outro. O de Bernon é outro. O de José é de outro. O de Jamila é outro. Ou seja, o timbre é a nossa impressão, vamos dizer assim, a nossa impressão sonora. Se Bernon, eu não preciso nem olhar para Bernon para associar a voz dele à pessoa. Por quê? Porque o timbre da voz de Bernon é diferente das outras. E assim por diante. Então, É mesmo. Tá vendo aí? Então, assim, o que é que diferencia uma voz da outra? É o timbre. Mesmo que as ondas sonoras forem emitidas na mesma intensidade, na mesma altura, porém de pontos diferentes. Ou seja, eu sou uma pessoa e Bernon é outra. Parecidos, mas parecidos não é igual, José. Quantas vezes você vê um imitador, gente imitando as outras pessoas, mas o timbre é muito parecido, mas nunca vai ser igual. Porque a voz é a impressão, como se fosse a impressão digital da pessoa. Tá? Então, isso falando em acústica, claro. Então, o que é que diferencia uma coisa da outra? É o timbre. É a característica, a característica do instrumento ou da pessoa quando emite a onda sonora. Então, tá? São parecidos. O cara, quando imita Faustão, ele tenta colocar a voz perto do timbre de Faustão. Ele consegue? Consegue. Perto, mas nunca igual. Tá? Então, aí vem a escala musical. O timbre, ou seja, o instrumento é utilizado para afinar o instrumento. Quem já ouviu falar no tal de diapasão? Ô, professor, existe algum modificador de voz, meio que tipo assim, vamos dizer assim... Não, isso aí eu tô ligado, que dá para mudar a voz com alguns programas. Mas tem como eu igualar a minha voz à do senhor? Vamos dizer assim. O senhor fala desse jeito aí. Tem como eu programar programar algum aplicativo para quando eu falar a minha voz sair igual a do senhor? É aquela história. Como eu disse a você, a única coisa que é exata é matemática. Fisicamente, se eu levar em consideração muitas casas decimais, nunca. Por quê? Porque os programas, eles funcionam através de... como é que eu posso dizer? Rapaz, esqueci. A palavra sumiu agora. Os programas funcionam a partir de considerações matemáticas físicas. Então, física é como é que eu posso dizer? Uma coisa que não é exato. Sempre tem um erro. Ou seja, o que é isso? Uma equação tem um erro? Tem. Sempre tem um erro associado. Como eu disse, se eu considerar muitas casas decimais, nunca vai ser igual. Vai chegar o quão próximo o programa possa o programa possa fazer, mas nunca vai ser igual. Nunca. Por quê? Porque os programas funcionam através de expressões da natureza. E essas expressões da natureza, como a natureza não é exata, ela é probabilística. Se é probabilística, por definição, tem um erro. E se tem um erro, nunca vai ser igual. Tá? Então, é um pensamento que já vai um pouco mais além. Tá? É a mesma coisa chegar para você e perguntar qual é o número anterior a 1. Alguém seria capaz de me dizer qual é o número que é antes de 1? Um número antes de 1. Isso é um pensamento matemático que já está um pouco além. Tá? É um pensamento que você aprende isso na universidade. Você pode aprender aqui? Pode, mas
ele é mais frequente dentro da universidade, porque não, assim, porque não é 0,99999? Isso. Ou seja, você não sabe qual é o número que antecede 1. Você pode pensar num número tão quanto você queira que chegue perto de 1, mas nunca vai chegar em 1. Tá? Entendeu? Então, a natureza é probabilística, ela não é exata. Então, se eu considerar várias, isso, exatamente. Se eu considerar várias casas decimais, o programa nunca vai conseguir reproduzir a voz de ninguém, o timbre de ninguém. Vai chegar muito próximo, mas nunca vai conseguir fielmente, se eu considerar 100%. Não consegue. Vai chegar muito próximo que você nem vai conseguir distinguir, mas que vai ser igual não. Tá? Então, a escala musical aí funciona, tá aqui as frequências dos dós, tá? Desculpa, das notas musicais, do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e do dó ficou embaixo, tá? Mas tudo bem. O dó aqui em cima, desculpa. Tá? Então, tá aqui as frequências, você vê que a frequência vai aumentando, tá? Se a frequência aumenta, o período diminui, certo? E aí a gente vai estar naquelas considerações de essas discussões aqui eu quero deixar para a próxima aula, tá? Porque aqui a gente vai começar a entrar em oitava acima, oitava abaixo, vai começar a discussão mas vamos começar. Ainda tem um tempinho, tá? Então vamos lá. Então, escala musical, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. As frequências aqui, claro que são as frequências naturais, ou seja, uma frequência determinada. E eu tenho um intervalo entre dois sons, tá errado aqui, tá? Entre dois sons. O intervalo entre dois sons, ou seja, entre duas notas musicais, posso caracterizar F1 e F2, tais que, se F1 for maior que F2, ou desculpa, se F2 for maior que F1, o intervalo de som pode ser definido dessa forma. Calma. Então, se eu pego aqui, ó, tem uma intensidade, isso aqui é um intervalo, tá? Para que eu quero saber o intervalo entre dois sons? Porque vai começar a aparecer oitava acima, oitava abaixo, harmônico, primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, vai começar a apresentar essas coisas. Nota fundamental, nota não fundamental, tá? Então, vai começar a aparecer. Como é que eu defino tudo isso? Pelo intervalo de tempo, pelo intervalo entre os sons. Vamos supor que eu pegue um ré e um dó, tá? Vamos supor que eu pegue um ré e um dó. Vamos dizer que, pela definição que está aqui, o ré seja o F2 e o dó seja o F1. E o dó seja o F1. Tá? Como está escrito aqui, ó, só que está em minutos, mas tudo bem. O dó é F1 e o ré é o F2. Como está dizendo aqui, ó. Você tem duas frequências, F1 e F2, tais que F2 é maior do que F1, ou seja, a frequência de F2 é maior do que F1. A frequência do ré é maior do que a do dó? É. Ok. Então, definimos o intervalo entre esses dois sons pela essa equação, pela razão entre eles dois, ou seja, o maior dividido pelo menor. Para que isso? Porque se essa divisão F1 e F2 for igual a 1, eu digo que o som emitido é um som uníssono, ou seja, um só, unido, um som só. Então, uníssono é quando o intervalo entre duas frequências, onde a frequência F2 é maior que a F1, é igual a 1. Se essa razão for igual a 1, o som é dito uníssono. Se o intervalo gerado tem como consequência dessa razão igual a 2, significa dizer que F2, a frequência 2, é duas vezes a frequência de 1.
Isso caracteriza a oitava acima. Então, eu pego o Ré, esse Ré aqui, e toco ele, gero ele com uma frequência 2 vezes maior. Significa dizer que esse Ré está uma oitava acima desse Ré aqui. De novo, eu tenho esse Ré, pego meu violão, toco um Ré. Aí, eu quero tocar uma oitava acima. Como é que eu faço? Eu faço esse Ré com uma frequência 2 vezes maior. Então, quando eu tocar um Ré, esse Ré aqui com 2 vezes essa frequência, eu vou estar emitindo um Ré uma oitava acima. Se eu pegar esse mesmo Ré e tocar ele com a frequência dividida por 2, eu vou trocar um Ré uma oitava abaixo. Ou seja, o Ré é fundamental. O Ré é fundamental. O Ré é padrão que vai definir quem é a oitava acima, quem é a oitava abaixo. Eu tenho esse Ré aqui, 200, vamos aproximar, 293 Hz, 294 Hz. Se eu pegar no violão, tocar uma frequência 2 vezes maior do que 294 Hz, eu vou estar tocando um Ré, é a mesma nota, não é a mesma nota? É, mas só que o Ré vai estar uma oitava acima, ele vai estar com uma frequência 2 vezes maior. Se eu tocar um Ré com uma frequência 2 vezes menor, eu vou estar tocando um Ré uma oitava abaixo. Certo? E daí, dessa igualdade aqui, surgem os harmônicos, que a gente vai deixar para estudar na próxima aula. Alguma dúvida até aqui?